Olá, hoje a gente vai mergulhar num universo que parece ser, sei lá, pura intuição, pura coragem. O pôquer de altas apostas. Aham. Só que nosso foco é, outro. A gente não vai ficar falando de blefes mirabolantes ou daquela poker face que ninguém decifra. Não, não. O papo hoje é sobre a matemática. O motor invisível, sabe? Que move as decisões dos grandes campeões. Exato. E o material que a gente analisou é um guia bem denso sobre uma ferramenta, uma ideia, na verdade chamada valor esperado, ou EV, para o pessoal do meio. Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender como os profissionais usam esse conceito para tomar decisões que, na média, dão lucro. Mesmo que de vez em quando eles percam uma mão que custe uma fortuna. Exatamente aí que está o ponto. E essa é a grande pergunta que fica, né? Como é possível ter certeza, assim, matematicamente, de que uma decisão foi a correta, mesmo quando o resultado imediato foi um desastre? Tipo, perder todas as fichas. É isso que a gente vai tentar desvendar. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. A ideia central do valor esperado é, na verdade, bem elegante. É, sim. Pensa assim, toda decisão que você toma numa mesa de pôquer é, no fundo, uma aposta. O EV é o valor médio, o que se espera ganhar ou perder com essa aposta. Se ela fosse repetida, tipo milhares de vezes, sempre nas mesmas condições. É quase como pensar como dono de um cassino. Boa analogia. O cassino sabe que vai perder algumas rodadas na roleta. Óbvio. Às vezes um jogador sortudo leva um prêmio bem alto, mas, a longo prazo, a vantagem matemática da casa garante o lucro. Sempre. O jogador de pôquer profissional pensa exatamente da mesma forma. O objetivo dele não é ganhar toda a mão, é ser a casa. É fazer consistentemente as apostas que têm uma vantagem matemática, ou seja, um EV positivo. Perfeito. Então, a gente divide as jogadas em dois tipos. As de EV positivo, ou plus EV, Que são as lucrativas a longo prazo. e as de EV negativo, menos EV, que são as que te fazem perder dinheiro com o tempo. E o trabalho do jogador é basicamente caçar essas jogadas plus EV sem parar. Mesmo que o resultado de uma mão isolada seja péssimo. Exato. E para encontrar esse valor, claro, existe uma fórmula. Mas não precisa se assustar com a matemática, né? A lógica é bem simples. Sim. Você calcula o quanto espera ganhar, em média, e depois subtrai o quanto espera perder, em média. É basicamente probabilidade de ganhar vezes o valor do prêmio, Certo. menos a probabilidade de perder vezes o valor do risco. É isso. Vamos deixar isso bem concreto com o primeiro exemplo que o material traz. Imagina a seguinte situação, que acontece antes mesmo de virar as cartas na mesa, o pré-flop. Certo? Um jogador tem um par de valetes. Aí, um oponente aposta todas as fichas dele, o famoso all-in. E a decisão é pagar ou não pagar. Para saber, o jogador precisa de 4 dados. O que ele arrisca, $80. 80. O que ele pode ganhar, que é o pote, $83. E as probabilidades, que a análise mostra que ele tem 70% de chance de ganhar e 30% de perder. Com esses números em mãos, a gente aplica a lógica do EV. Não vamos nem passar pela conta, passo a passo, porque o que importa mesmo é o resultado final e o que ele significa, né? Com certeza. O cálculo mostra que essa jogada tem um valor esperado de mais $34,10. E o que esse número quer dizer na prática? Quer dizer que, em média, toda vez que o jogador estiver nessa exata situação e pagar a aposta, ele vai lucrar $34,10. Em média. Em média. Às vezes ele vai perder os $80, claro, nos 30% de azar. Mas nas outras vezes, as mais frequentes, ele vai ganhar os $83. Na média de milhares de repetições, o resultado é um lucro constante. É uma maquininha de fazer dinheiro. Exatamente, uma maquininha. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque essa lógica nos leva a um cenário, assim, muito mais dramático e contraintuitivo. A mão #2. A mão #2 do nosso material. A situação é a seguinte, um jogador com um rei e uma dama de ouros, uma mão excelente, ele faz uma aposta forte, mas, no final, ele perde tudo. Todo o dinheiro dele na mesa. E a pergunta que fica na cabeça é: onde foi que eu errei?
A intuição grita que foi um erro catastrófico, né? Claro, você apostou tudo, perdeu tudo. Logo, a decisão foi ruim. Mas é aí que o Evin entra, como uma ferramenta fria, analítica, para separar a qualidade da decisão da aleatoriedade do resultado. Exato. E isso levanta uma questão fundamental. Como é que a gente aprende com os erros se não consegue nem identificar o que foi um erro de verdade? E o que foi só azar? Pois é. E a análise dessa mão revela algo, assim, chocante. Chocante é uma boa palavra. A situação era a seguinte. O jogador precisava pagar uma aposta final de $125 para tentar ganhar um pote total de $300. E um detalhe crucial que o material aponta. O dinheiro que ele já tinha colocado no pote antes não importa mais. Ah, isso é importante. Muito. O risco real é só aquele último valor, os $125. O resto, como dizem, já não era mais dele. Já estava no pote. E a análise de software mostrou que, naquele momento exato, a probabilidade dele ganhar a mão era de impressionantes 82,4%. Ou seja, mais de 4 a cada 5 vezes ele sairia vencedor dali. Então, mesmo ele tendo perdido aquela mão, a matemática nos diz que o valor esperado daquela decisão de pagar era de mais $225,20. Exato, plus 225,20. Peraí, vamos parar um segundo para processar isso. A decisão que custou todo o dinheiro dele na mesa foi, na verdade, a jogada mais lucrativa que ele poderia ter feito. Sim. A matemática diz que, a longo prazo, aquela era uma decisão genial. Isso é uma loucura. É uma loucura e é o que separa os amadores dos profissionais de elite. Imagine o soco no estômago psicológico. Você faz a jogada perfeita, a probabilidade está toda a seu favor e mesmo assim a carta que vira na mesa te aniquila. Sim, o sentimento deve ser horrível. Um amador fica traumatizado, começa a duvidar de tudo e na próxima vez que uma situação parecida acontecer, ele vai ficar com medo e vai desistir. Ele vai ser guiado pelo resultado anterior, pelo trauma. Exatamente. Ele sofre do que os psicólogos chamam de viés de resultado. Ele julga a qualidade da decisão com base no resultado que ela gerou. Certo. O profissional que é treinado na lógica do EV faz o oposto. Ele comemora internamente, ele sabe que foi vítima da variância, do azar, mas que o processo dele foi perfeito. Ele confia na matemática. Confia. E sabe que se continuar tomando decisões com plus $225 GV, ele vai ficar rico, mesmo que perca umas batalhas bem feias pelo caminho. Quer dizer que o cérebro dele foi reconfigurado para sentir satisfação com a decisão correta, e não necessariamente com a vitória. Exatamente essa disciplina mental. Ele sabe que a sorte é um fator no curto prazo, mas a habilidade e a matemática, elas sempre vencem a longo prazo. Ok. Isso faz muito sentido quando a gente só tem duas opções claras, né? Ganhar ou perder. Mas, e numa situação mais complexa, mais, sei lá, mais malandra, onde a gente pode ganhar de jeitos diferentes, como num blefe, por exemplo. Aí a conta muda, né? Muda e fica mais interessante. É o caso do semi-blefe, que o nosso material explora bem a fundo. Semi-blefe? Um semi-blefe é quando você aposta com uma mão que ainda não é forte, mas tem um grande potencial de se tornar a melhor mão. Pensa numa mão com 4 cartas do mesmo naipe, faltando só uma para fazer um flush, que é uma jogada muito forte. Entendi. Você aposta não só para tentar fazer o oponente desistir, que seria um blefe puro. Exato. Mas também porque se ele pagar, você ainda tem a chance de acertar sua carta e ganhar mesmo assim. Isso, você cria 2 maneiras diferentes de vencer o pote. E a fórmula do EV, claro, se expande para refletir isso. Certo. Basicamente, a gente tem que analisar 3 cenários possíveis. Cenário 1. Qual o lucro esperado se o oponente simplesmente desistir? Ok. Cenário 2. E se ele pagar a aposta e mesmo assim a gente ganhar a mão? E, finalmente, cenário 3. E se ele pagar e a gente perder? O material nos dá a mão número 3 para ilustrar isso. A situação é um semi-blefe com uma pedida de sequência. O pote tem $75
e o jogador decide apostar mais 75. E as suposições baseadas em análise do oponente são: ele vai desistir 30% das vezes. E quando ele não desiste, nos outros 70% dos casos, A chance do nosso jogador melhorar a mão e vencer é de 32%. Com isso tudo, a gente consegue calcular o EV total da jogada. certo? Somando o lucro esperado quando o oponente desiste, com o lucro esperado quando ele paga e a gente ganha, e subtraindo a perda esperada quando ele paga e a gente perde, O cálculo final revela um EV de mais $8,50. plus $8,50. Pode não parecer um número tão explosivo quanto os $225 na mão anterior, mas o ponto é o mesmo, é positivo. A matemática prova que mesmo numa situação super ambígua como um semi-blefe, a agressividade foi a jogada correta. A jogada lucrativa a longo prazo. É transformar uma mão que era mais ou menos Exato. numa arma que gera lucro. Exato. E para reforçar essa ideia de que o princípio é universal, o material ainda analisa uma quarta mão, com um as e um 5 de espadas. E lá eles usam uma medida diferente, os Big Blinds. O que é isso exatamente? Pensa no Big Blind, ou BB, como se fosse uma moeda universal no pôquer, sabe? Uma unidade de medida. Isso, uma unidade de medida. É a aposta obrigatória que um jogador tem que fazer a cada rodada. Usar BB permite analisar a estratégia de uma mão sem se preocupar com os valores em dólar. Ah, entendi. Não importa se a mesa é de 10 centavos ou de $10.000, uma jogada que lucra 2,9 Big Blinds tem a mesma qualidade estratégica em qualquer nível de aposta. Faz todo sentido. É uma forma de padronizar a análise. E nessa mão número 4, usando a mesma lógica do semi-blefe, o resultado foi um EV de plus 2,9 BB. Mais uma vez positivo. Mais uma vez a decisão correta. Isso mostra como jogadores de ponta estudam o jogo, né? Totalmente. Eles não estão só jogando. Fora da mesa, eles estão rodando esses cálculos, analisando as próprias jogadas e as dos oponentes, para ter certeza de que o processo de tomada de decisão deles está sempre afiado, sempre focado em maximizar o EV. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, a grande lição desse material é que o pôquer no nível mais alto é muito menos sobre sorte e muito mais sobre ser um gestor de risco, implacavelmente racional. Sim. O EV é a bússola que guia todas as decisões, protegendo o jogador do caos emocional dos resultados de curto prazo. Sem dúvida. E a conclusão do guia reforça exatamente isso. O cálculo de EV é uma ferramenta poderosíssima para análise. Pós-jogo, claro. Não é algo que você vai fazer com uma calculadora no meio da mão, óbvio. A ideia é usar o estudo fora da mesa para treinar a sua intuição, para que no calor do momento você consiga estimar se uma jogada é provavelmente plus EV ou menos EV. O foco é sempre no processo. Sempre. Não no resultado de uma única mão. Isso. Isso nos deixa com uma última reflexão bem interessante. Se uma decisão pode ser matematicamente correta mesmo quando leva um resultado terrível, como é que essa ideia de focar no processo em vez do resultado poderia ser aplicada em outras áreas da vida? É uma pergunta que vai muito além das mesas de pôquer, né? Pense em investimentos, em escolhas de carreira ou até em relacionamentos. Verdade. Em quantas situações a gente se pune ou se parabeniza com base num único resultado, quando na verdade a gente deveria estar avaliando a qualidade do nosso processo de decisão? Onde mais na vida a gente está tão focado no resultado de uma única mão que esquecemos de construir um sistema que, a longo prazo, nos dê a melhor chance de sucesso.